paz do Senhor, meus irmãos. É com muita alegria nesta noite e agradecida ao Senhor por mais esse privilégio de podermos estar na casa do Senhor. É um privilégio. Nesta noite, o Senhor nos reuniu, trouxe cada um de nós à sua casa para juntos louvarmos e bendizermos o nome desse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos orar, vamos dar início ao nosso culto, orando, que você agora venha se desligar de tudo para que você não venha perder nenhuma parte desse culto, porque nesta noite o Senhor tem muito a dar, não só para mim, mas para cada um de nós, porque o Senhor não despede ninguém de mão vazia. Aonde Ele está, Ele não despede ninguém de mão vazia. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, o único é esse Deus que nós, ó Pai, nesta noite nos reunimos para juntos adorar o Teu nome, a esse Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra e Senhor da minha e da sua vida. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos adentrar pelas portas do Teu santuário. Quantos, ó Pai, nesta hora, estão só pensando como eu queria estar na casa do Senhor, como eu queria prestar culto ao Senhor, junto com os meus irmãos, mas estão impossibilitados. E nesta noite, ó Deus, a Tua bondade e a Tua misericórdia, ó Pai, tem estado nas nossas vidas, Senhor. E o Senhor nos trouxe nesta noite para juntos, ó Deus, prestarmos um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Senhor, gratidão é a palavra dos nossos corações por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, o Teu cuidado, o Teu amor, o Teu zelo, Senhor. Amada, a Tua fidelidade, porque nós somos infiéis muitas das vezes, mas o Senhor é fiel sempre, sempre, porque fidelidade é a Tua essência, verdade é a Tua essência, misericórdia é a Tua essência. Senhor, e nós te agradecemos nesta noite, ó Deus, pela vida do Rafael e da Luana. Muito obrigada, Pai, por essa família, ó Deus. Pai, pela vida, Pai, da pequena Rafaela, de Joaquim, da família da nossa irmã Adriana e do nosso irmão Reginaldo. Muito obrigada, Senhor. Amado Pai querido, Senhor, ó Deus, que nesta noite, ó Deus, Senhor amado, Senhor, Deus da glória, Pai, tem muito a nos dar nesta noite. Senhor, mas basta que nós viemos ficar atentos, não ficar conversando e nem distraídos, ó Deus, mas que nós viemos a prestar atenção no culto, Senhor, e dar o dízimo desse tempo que nós estamos aqui na casa do Senhor para cultuar o Senhor em espírito e em verdade. Senhor, muito obrigada pela vida do nosso pastor. Muito obrigada pela vida deste homem que o Senhor levantaste. Senhor amado, Pai, com uma responsabilidade muito grande, mas o Senhor tem conduzido, o Senhor tem auxiliado, o Senhor tem ajudado, o Senhor tem desfeito, ó Pai, Senhor, sobre a vida do Teu servo todo mal. Senhor, muito obrigada. Continua, Deus, com a Tua mão de poder sobre a vida do Teu filho, conduzindo ele, dando sabedoria, Pai querido, para conduzir as ovelhas que o Senhor colocou na sua mão, ó Deus, para cuidar, Senhor, mas ele também é cuidado por Ti, Jesus. Senhor, muito obrigada pela família do Teu filho, muito obrigada, Pai, pela liderança da Tua casa, os presbíteros e o Pai, e os diáconos, ó Deus, que o Senhor levantou para estar no governo da Tua casa, Pai, para junto com o pastor, cuidar das Tuas ovelhas, ó Pai, com amor, com carinho, com paciência, ó Pai. Senhor, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Grande Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua casa nesta noite, Pai,
e queremos te agradecer, te bendizer, te dizer muito obrigada, Senhor, porque estamos reunidos aqui, Pai, no teu santo e precioso nome. Receba, Senhor, nesta noite a nossa adoração, Pai, o nosso louvor, Pai, que é para honra e glória do teu nome, Senhor. Pai, nós colocamos diante de ti, Senhor, nesta hora, a nossa família, Senhor. Colocamos diante de ti, Senhor, cada membro, Senhor. Pai, abençoa, Senhor. Pai, nos conduza. Pai, aqueles que estão aqui na tua presença, Senhor, representando, Senhor, cada lar, Senhor. Pai, que o Senhor esteja derramando uma unção do teu poder, uma unção de sabedoria, Pai, para administrar suas casas, para, Pai, que venha fazer com excelência, Pai, para que venha educar os seus filhos, Senhor, Pai, na tua palavra, para poder ensiná-los, Senhor, a cada um, Pai, dos membros da tua casa. Abençoa-nos, Pai, nos capacita, nos dê condições, Pai, para enfrentar, Senhor, Pai, as lutas. Senhor, nos fortalece, nos guarda, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, os nossos filhos, nós apresentamos a Ti nesta noite. Pai, nós dizemos que os nossos filhos são do Senhor, são herança do Senhor. Pai, que o Senhor venha guardar, Senhor, cada passo, Pai, cada decisão dos nossos filhos, Senhor. Pai, que seja, Senhor, Pai, para glorificar e honrar o Teu nome, que eles possam ser guardados debaixo das Tuas mãos, Senhor. Pai poderosa, livra os nossos filhos, Senhor, de todo mal. Livra, Senhor, Pai, de lugares, Pai, que não venha, Senhor, Pai, a ser, Pai, bom para a vida deles. Senhor, venha, Senhor, tomar a cada um, Senhor, e cobrir com as Tuas mãos de poder. Nós te clamamos, Senhor, e apresentamos a Ti, a nossa família, Senhor, Pai, e a nossa casa, Senhor, porque a nossa casa, Pai, tem que ser um pedacinho do céu, Senhor. Pai, que possamos ter essa sabedoria, Senhor, nesta hora. Senhor, é o que nós te pedimos, Pai, no nome do Senhor amado, Jesus Cristo. Amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Senhor, como é bom estar na tua casa, ó Deus, orando junto com as tuas filhas, com a tua igreja, Pai, apresentando também a direção deste culto, que está na responsabilidade da SAF. Tu vem estar abençoando, Senhor, e conduzindo pelo Teu Espírito Santo a Tua serva que está agora, Pai, vai dar início a este culto. Também oramos, Senhor, pelo mensageiro desta noite. Pai, que eu tenho certeza que o Senhor já separou uma mensagem e colocou no coração do Teu servo. Que seja, Senhor, um instrumento, mais uma vez, nas Tuas mãos, para trazer a palavra, Senhor, que vem para nosso alimento espiritual. Senhor, também eu oro por aqueles que estão fracos, abatidos, afastados, desanimados. Senhor, que eles possam receber, ó Deus, uma unção do alto céu. Eles venham receber de Ti, Senhor, um renovo, Pai, para que eles possam voltar a caminhar, a se levantar como aquele filho pródigo, reconhecendo que o melhor lugar de estar é na casa do Senhor. Pai, que Tu possa estar abençoando aqueles que estão, Senhor, desanimados, aqueles que estão enfermos, Senhor, também não puderam vir, como Teu servo Natan, ó Deus, e muitos outros, Pai, que nesse momento estão impossibilitados de estar aqui, até gostariam de estar, Pai, mas por uma questão física, de saúde, não podem, ó Deus, mas que Tu possa estar alcançando eles lá onde eles estão, nos seus lares, Pai, aquele que está no hospital, como alguns, Senhor, que ainda precisam, Senhor, sair, como a Tua serva Mônica, Pai, o Guilherme, e muitos outros nós colocamos diante do Senhor, Pai. E nós clamamos a Ti, Senhor, por cura, e que a Tua graça desça sobre eles nessa noite. Pai, é a nossa oração, já te agradecendo, ó Pai, por tudo o que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebi um novo coração, recebemos um novo coração para te adorar, Senhor.
Você pode declarar: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado, Jesus. Como fruto deste novo coração, declaro a paz de Cristo, declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é nossa comunhão. Somos corpo, somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, é um privilégio estar aqui com você para louvarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Alguns nós nos vemos durante a semana, né? Mas quando chega dia de domingo, eu me alegro em ver cada rosto, porque durante a semana nós oramos, né, por cada irmão, pela sua família, e é bom ver o teu rosto bonito, o teu rosto alegre, servindo ao Senhor. Então, vamos louvar ao Senhor nesta noite. Salmos 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Oremos ao Senhor. Queria pedir à igreja que ficasse de pé nesse momento. Nós estaremos orando ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos, ó Deus, bendizer o Teu nome, Senhor,
com a parte do teu povo nesta noite, que vem aqui se alegrar conosco, nos alegrar, ó Deus, para bendizer o teu nome. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, nesta noite, estarmos mais verdadeiramente, ó Deus, ligados no teu trono de glória, Senhor, porque foi esse o motivo pelo qual nós viemos até aqui, a tua casa, Senhor. Então, Senhor, tu se faça presente no nosso meio, que a tua mão, ó Deus poderosa, ó Deus querido, venha estar realizando os teus feitos maravilhosos, Senhor. Então, ó Deus, que tu, ó Pai, nós venha receber diante do teu altar de glória essa humilde adoração que nós dispomos, ó Pai, diante do Senhor. Ó Deus, nós nos alegramos em Ti e assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos estar lendo, fazendo a leitura bíblica em Salmo 128, versículo de 1 a 6. Salmo 128 já está ali, né? Vamos estar fazendo essa leitura em uníssono, né? Vamos todos ler juntos. Vamos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, e tudo irá bem. Esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Que o Senhor abençoe. Vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 395, Amor no Lar. Enquanto nós louvamos, nós queríamos convidar o presbítero Leonardo, se puder estar aqui assentando conosco. Mensageiro desta noite. Oi, irmão, boa noite, tudo bom? Muito felizes nos correm os dias e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juntados, se juntados e ramos em flor, surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor.
Faremos a leitura, mais uma leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Leamos todos juntos, mais uma vez, a palavra do nosso Deus, que diz assim, a igreja toda, tá? Mateus 7, 24 ao 27. Aqui tá. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Sim? Todos juntos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e desabou, sendo grande a sua ruína. Palavras do nosso Deus. Nós estaremos ouvindo um solo, então, com o nosso irmão Marcelo. Boa noite, irmãos. Amém? Vamos louvar o Senhor. Quem souber pode ajudar. Meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu, cego há muito tempo. Eu vivo em Jericó, e fico nessa estrada, clamando com paixão. Atrás da multidão, há sempre alguém que para, há sempre alguém que vê. Por isso estou aqui, quem sabe um dia alguém venha me socorrer. Um dia o Senhor passou por Jericó, e muitos o seguiam. Por tudo que eu sabia, em quem Jesus tocava, mesmo que cegos viam. Quando ele me chamou, me levantei de um salto, e ele me perguntou: que queres que eu te faça? E eu lhe respondi: mestre, que eu possa ver. Jesus, filho do rei Davi. Glória a Deus. Se você clamar nessa noite por esse Jesus, quem sabe ele pode atender a sua necessidade. Todo aquele que vem a ele com fé
Ele está pronto para abençoar. Na estrada sempre alguém que nunca percebeu por que está vivendo. Se não houver Jesus, na vida não há luz e nada satisfaz. Jesus está aqui, sua vida vai mudar, é só obedecer. Chama, vem depressa e vê. Jesus, filho do rei Davi. Jesus, tem compaixão de mim. Glória a Deus. Nesse momento estaremos fazendo o nosso momento de contrição. A palavra de Deus no Salmo 139, de 1 a 3, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda no Salmo 139, 23 e 24, diz assim: Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Estaremos agora na presença do Senhor, depositando diante dele tudo aquilo que nós erramos na nossa vida, né, nossos pensamentos e práticas. E teremos um momento de oração silenciosa, né? Os irmãos estarão orando durante o momento e nós convidamos o nosso presbítero Célio, né, que está ali atrás, que após este momento de oração silenciosa o irmão estivesse agradecendo a Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, diante de Ti mais uma vez nos colocamos, Pai, para pedir perdão pelos nossos pecados, porque pecamos no agir, no falar. Livra-nos, Pai, de toda maledicência, que nós possamos estar em comunhão para somar na Sua casa todos os trabalhos para o bom andamento da ministração da Sua palavra. Que nós possamos sair daqui alimentados da Sua palavra, que nós possamos começar a semana abençoados por Ti, protegidos e amparados por Ti, porque em Ti podemos confiar, porque Tu és fiel. É a oração que nós fazemos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Continuamos, leitura bíblica, Salmo 145, 17 e 18. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bendigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que o invocam,
de todos que o invocam em verdade. Agora, dou a oportunidade ao grupo Louvor. Glória a Jesus. Que bom estar na casa do Senhor Jesus, né? Que maravilhoso é. Que bênção podermos estar aqui em comunhão. E nós temos sempre a promessa de Deus em nossas vidas, que as coisas de Deus elas se renovam. E o novo de Deus, ele é presente em nossas vidas. O Senhor, ele renova sempre tudo. Todas as coisas se renovam, nossas forças também se renovam. Novos sonhos, novas realizações. Esperam por ti. Novos planos, novas conquistas. Esperam por nós, esperam por nós. O olho não viu, nem ouvidos ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, família, pode sonhar, pode sonhar, mãe, mãe, teu filho vai voltar, pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessa se cumprirão, se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. Novo de Deus chegou. O 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 novo de Deus chegou. Novos sonhos, novos sonhos. Você pode cantar e declarar e tomar posse. Esperam por ti. Novos planos, novas conquistas. Esperam por nós, esperam por nós. O olho não viu, nem ouvidos ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Oh, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão
chegou. O novo de Deus, o novo de Deus. Você vai declarar assim: família. Você pode declarar? Pode só. O Senhor traz prosperidade à sua casa. O Senhor traz abundância à sua casa. Oh, oh. Todas elas se cumprirão, porque o Senhor é fiel. O que passou, passou. Chegou. Novo de Deus, o novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Aleluia, Jesus. Esse louvor a gente canta porque a gente crê. A gente crê simplesmente que o Senhor, Ele pode cumprir as promessas, que o Senhor, Ele pode simplesmente prover aquilo que tem faltado. Ele pode prover, porque o Senhor, Ele é fiel. Por mais que muitas das vezes nós não sejamos, o Senhor é fiel. É por isso que nós queremos estar sempre diante dEle. Nós temos que estar diante dEle, diante do altar dEle. E além de ser fiel, Ele renova a unção em nossas vidas. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar. Pronto pra servir e receber o Teu poder. Declare com sua fé, além do véu, além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar teu coração. Quero pronto estar pra seguir conquistar. Então renova a unção sobre mim para profetizar e entregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Oh, além do véu, além do véu,
renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação, o teu poder para curar as cadeias quebrar, com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Antes de você sentar, dá um abraço quem está do seu lado. Aleluia. Amém. Queríamos convidar o nosso diácono Genilson. Convidar o nosso diácono, irmão Genilson, que esteja louvando ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Quando em cativeiros te levaram de Sião, e seus sacerdotes plantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo em que tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Louvado seja Deus Pai, nosso Senhor e Salvador e Libertador Jesus Cristo, irmãos. Para sempre seja louvado.
Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo em que tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Amém. Deus abençoe o irmão Genilson. Nós estaremos agora fazendo o nosso momento de ofertório. E a palavra de Deus, nos Salmos 96, no versículo 7 ao 9, diz assim: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Enquanto o nosso irmão Josias louva ao Senhor, estaremos trazendo os nossos dízimos e ofertas. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer e a fonte das águas correrem dos montes, chegou a restituição. E quando a chuva descer e no campo o trigo crescer, e quando se ouvir então a voz dos que clamam, chegou a restituição. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. Amém. Pedimos perdão à igreja, né? Mas é o nosso irmão Jonas que está nos conduzindo o nosso louvor. Queria convidar aqui a nossa irmã Marlene, que estivesse agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Pai Santo, Pai querido, Pai, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos que tem nos prestado cada momento aqui. Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos, Senhor Deus, nesta noite, ó Deus, na tua casa, louvando e agradecendo o teu santo nome. Queremos te agradecer também pelas ofertas colocadas no gasofilácio, pelos nossos irmãos que aqui estiveram contribuindo. Que tu possa, ó Deus, estar enchendo, ó Deus, as suas aljavas de bênção, guardando, ó Deus, a cada um deles debaixo dos teus cuidados santos. Fica conosco, nos pedindo, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Agora nós convidamos a nossa irmã Fabrícia e as suas crianças, né, para vir até aqui na frente. Logo após, eu quero já pedir o irmão pastor André, que após esteja orando pelas crianças
e pelo mensageiro dessa noite, o nosso presbítero, o irmão Leonardo, lá da primeira igreja, que estará trazendo a palavra do Senhor. A paz de Deus, queridos irmãos. A gente vai trazer agora uma pequena reflexão aos irmãos. Esse mês, como todos sabem, é o mês que a gente comemora o mês da família. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o vilão do tempo, aquilo que nos tira tempo de qualidade. E diz assim: esse mês de maio é comemorado o Dia da Família, então vamos falar das nossas famílias. Como anda a sua família? Você tem cuidado dela? Você conhece o vilão do tempo, que tem aprisionado muitas famílias? Ele tem aprisionado crianças, ele tem aprisionado adolescentes, ele tem aprisionado casas, ele tem aprisionado o seu tempo. Você sabe quem é esse vilão? Ele é um aparelhozinho bem pequenininho, né? Tem uns pequenos, tem uns grandes, tem uns médios, temos dele na cor preta, na cor branca, na amarela, na cor que você quiser. Muito bem, é o celular, o telefone móvel. E aí, assim como sabemos, o telefone ele tem tirado muitas das vezes nosso tempo de qualidade. Aquele tempo que a gente poderia ter com as nossas famílias, com os nossos filhos, com nossos amigos. Muitas das vezes, nós deixamos de fazer algo bom, não que o telefone não tenha algo bom, mas muitas das vezes ele nos prende naquilo que não é bom. O que tem no celular que muitas das vezes tira o nosso tempo? Tem o quê? YouTube. O que mais? Videogame. Tem os jogos, né? Tem o quê? Isso aí. E eles têm, muitas das vezes, roubado o nosso tempo de qualidade. O tempo das crianças que amam aqui, ó. Igual do quê? De jogar. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, né, Miguel Caléu? E você fala assim, o quê? Mãe, me dá o celular para jogar? E eu falo o quê? Agora não é hora de jogo. Muitas das vezes aqui o pregador está pregando. E muitas das vezes nós estamos aonde? No TikTok, no Instagram. Estamos prestando atenção no que está sendo dito, pregado? Não. Saímos da mesma maneira que entramos. Então, isso é uma pequena reflexão para você. Cuide da sua família, cuide dos seus filhos e não deixe que o vilão do tempo roube o tempo de qualidade que você poderia ter e acaba deixando para trás. E eu vou pedir para o Tiago botar. A palavra de Deus nos fala em Gênesis 2, 24. Me dá minha Bíblia. Ó, a palavra de Deus diz assim, para o casal: por isso, deixa um homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois a uma só carne. Que muitas das vezes o telefone não nos permite esse momento de qualidade com o nosso cônjuge. Salmo 127, do 3 ao 5. Filhos, herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com seus amigos à porta. Não deixemos as nossas crianças de lado. Tenham tempo de qualidade com suas crianças. Não permita que o vilão do tempo roube o tempo de qualidade com suas crianças. Pais, Provérbios
Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, que nós possamos estar atento ao vilão do tempo. E se ele já aqui na igreja tem aprisionado alguém, ore, busque a palavra do Senhor, que você verá maravilhas. Que Deus nos abençoe e que dê sabedoria para que nós possamos cuidar da nossa família. Senhor, nós queremos te agradecer pelo que pudemos ouvir até aqui, pelo que pudemos dedicar ao Senhor com as nossas orações, com as nossas vozes, com as nossas expressões, com as nossas intenções voltadas ao Senhor. Que o Senhor tenha recebido cada palavra de adoração neste lugar. E agora, Deus, no momento em que ouviremos a Tua voz, que o Senhor nos preencha com o Teu Santo Espírito e faça com que Ele se manifeste, iluminando-nos de maneira tal que seja impossível sair daqui, deste lugar de adoração, vazios. Então, que o Senhor comunique a nós pela Tua palavra, comunique às nossas crianças, que ouvirão também neste momento, numa linguagem própria a elas, que elas sejam fortalecidas pela palavra do Senhor, que a Tua serva seja poderosamente usada pelo Senhor para o proveito da glória do Teu nome e para aquilo que o Senhor tem para as nossas crianças. O Teu servo, o presbítero, que nos abençoa aqui neste lugar com a sua presença, que nos trará a Tua palavra, que o Senhor seja com ele com autoridade, dando a ele, Deus, intrepidez, segurança, sensibilidade de, durante essa mensagem, relembrar daquilo que Teu Espírito Santo comunicou a ele no preparo, e que assim como o Senhor comunicou a ele poderosamente, que o Senhor comunique também a nós. Nós, então, totalmente dependentes do Teu Santo Espírito, clamamos por essa manifestação poderosa, iluminando-nos e habilitando-nos não apenas para o ouvir, mas para o praticar, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Quero agradecer. Antes, eu pedi uma licença. O Tiago, você que comanda a mídia, é possível esse pedestal ficar aqui para... Eu mesmo coloco, só estou pedindo permissão mesmo. Pode botar? Eu acho que vai dar para ouvir, né? Tá dando para ouvir? Obrigado aí ao convite, à irmã Divânia, a SAF, que mais uma vez confiou a proclamação da palavra aqui nessa noite. Agradecer também aí a confiança do pastor Márcio Egger, acho que está meio frouxo, né? Tem que apertar. E como foi bem lembrado aí pelo pastor Tiago, que o Espírito Santo ele venha realmente falar aos vossos corações, e não Leonardo. Servo... Oi? Pastor André, perdão, falei pastor Tiago, né? Leonardo é servo tão pecador, mais pecador, como o próprio apóstolo Paulo, ele era o maior dos pecadores, mas Deus é fiel à sua palavra. Ele nos promete
que com ela ele nos santificaria. Eu vou convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 40, capítulo 40, versículos 1 e 2. Isaías capítulo 40, versos de 1 e 2, que diz o seguinte: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe o que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Meus irmãos, todos nós conhecemos, pelo menos numa leitura superficial, o livro de Isaías. Ele tem 66 capítulos, é um livro extenso, é um livro profético, com mudanças de linguagem, com mudança de perspectiva, e é um livro realmente muito complexo para a gente, de fato, falar dele como um todo. Mas, como nós estamos aqui no livro 40, aí falando de uma frase exclamativa, consolai, consolai o meu povo, a gente pode se perguntar em que contexto o profeta Isaías fala essas palavras e para quem ele fala essas palavras. Então a gente precisa, mesmo que en passant, mesmo que muito rápido, revisitar o que foi dito e o que foi falado até aqui, até esse momento no livro de Isaías. A gente vai lembrar que no livro de Isaías, logo nos primeiros capítulos, é registrado 2 eventos históricos que marcaram a história de Israel. Os irmãos vão lembrar que o reino de Israel foi dividido em 2, Reino do Norte e Reino do Sul. E a gente vai ver registrado nesse livro 2 episódios. O primeiro episódio, uma marcha do exército assírio contra a nação de Israel. E nesse momento, o rei naquele contexto, frente à nação de Israel, ele não confiava totalmente em Deus. Era um rei que não procurava estar na presença de Deus e não procurava o favor de Deus. E um segundo episódio que foi marcado foi não somente a marcha do reino assírio contra Israel, mas realmente a invasão. No primeiro episódio é uma marcha contra o reino de Israel, já no segundo episódio é a própria invasão do reino assírio contra a nação de Israel. E o rei, já nesse momento da invasão, era Ezequias. E nós vemos um rei diferente, um rei com uma posição diferente frente ao que estava acontecendo naquele momento. Então o profeta Isaías vem registrando ao longo desse livro, dentro desse contexto de invasão, dentro desse contexto bélico, algumas coisas. Em primeiro lugar, o profeta ele vai registrar que o reino de Israel estava repleto de pecados, repleto de crimes de todo tipo, rebelião, superficialismo religioso, ritualismo religioso, bebedeiras e todo tipo de profanação. Então Deus proclama uma sentença contra Israel: é preciso um julgamento, e Deus aplicará um julgamento contra a nação de Israel por meio de nações invasoras. A gente vai lembrar do capítulo 6 do livro de Isaías, que é muito famoso e a maioria tem decorado, que é até poético. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas de suas vestes enchiam o templo. Haviam sobre eles serafins, cada um tinham 6 asas. Com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam a cabeça, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, continuamente: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nesse momento, Isaías, frente à santidade de Deus, ele percebe o momento em que a nação de Israel se encontra. Ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu mesmo sou um homem de lábios impuros. Em segundo lugar, como eu já disse, o rei do primeiro momento da marcha do reino assírio contra Israel é o rei Acais, que se mostra vacilante. Ele começa, irmãos, às vezes a gente se encontra na situação do rei Acais, ele começa a confiar menos em Deus e muito mais nas alianças que ele pode fazer com os outros reinos.
A gente vai saber que em situações dessas de guerra entre nações, você fazer alianças, por exemplo, no contexto de hoje, com uma nação como, por exemplo, Estados Unidos, uma nação poderosa, até mesmo a China, isso pode trazer o quê? Uma certa segurança para aquela nação que se sente protegida por essa nação poderosa, melhor dizendo. Mas Acais, ele se esqueceu que, de fato, quem protegia a nação de Israel era o Senhor Deus. Já o rei Ezequias, ele não se dobrou a essa realidade, e nesse momento de invasão, o que ele fez? Ele se dobrou diante de Deus e fez uma oração. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos saibam que tu és o Senhor, mesmo naquele momento de invasão, mesmo naquele momento de assolação. Essas duas narrativas de Acais e essa narrativa de Ezequias compõem a primeira parte do livro de Ezequias. Em terceiro lugar, eu já falei de duas coisas, Isaías demonstra uma coisa que a gente vê ao longo do Antigo Testamento, que é o interesse de Deus com a nação de Israel. O interesse de Deus, ele tem dois aspectos. O interesse de Deus com a nação de Israel tem dois aspectos. A proteção, a clara proteção da parte de Deus para com esse povo, aí, apesar, de tudo aquilo que os nossos olhos podem ver, e também a purificação desse povo. Porque se a gente pensa na proteção e vê aquela nação assolada, vê aquela nação passando por um cativeiro, a gente pode pensar que é meio contraditório. Um Deus tão poderoso jurar proteção para aquela nação e aquela nação se encontrar tão desolada. Mas o outro compromisso que Deus tem não é só a proteção, mas também a purificação. São dois propósitos que Deus tem para com essa nação. E o que o Senhor faz para cumprir esse propósito? Ele emprega agressores estrangeiros. Quem vai lembrar da oração de Abacuque, que questiona Deus que está usando uma nação mais impiedosa para atacar Israel? E Deus fala: em Israel eu tenho interesse, eu estou punindo aquele que eu amo, eu estou castigando, estou corrigindo aquele que eu amo. Babilônia, os assírios, esses não têm interesse. Esses são instrumentos nas minhas mãos para cumprir o meu propósito frente à nação de Israel. E essa realidade que Isaías aponta e apresenta para o reino de Israel é para justamente, apesar de todas as circunstâncias, o reino de Israel, os líderes de Israel, o rei de Israel, confiar em Deus e não confiar em carros e cavaleiros. Nesse momento, ele deveria lembrar que a promessa de Deus é que eles fossem justos e fiéis diante de Deus, e Deus os protegeria. Mas dentro dessa realidade, Deus deveria purificar o povo através desse expediente. Em quarto lugar, Isaías mostra que Deus queria mostrar para o reino de Judá. Nesse momento ele estava profetizando, eu falo, é hábito, a gente está falando reino de Israel, mas Isaías profetizou para o reino de Judá o que aconteceu com a nação de Israel. A gente vai lembrar da divisão do reino do norte e reino do sul. O reino do norte, já nos primeiros reinados, já se afastou de vez da presença de Deus. A gente vai lembrar que foi construído logo no primeiro reinado 2 templos dedicados a 2 bezerros de ouro. No reino do sul, isso não se deu de forma automática. Alguns reis eram piedosos e outros não, existia uma oscilação. E naquele momento, Isaías apontava: olha o que aconteceu com Israel. Olha, Judá, o que aconteceu com Israel. Ele não confiou, o reino de Israel não confiou em mim. Vai acontecer a mesma coisa com você? Em quinto lugar, Isaías olha para o futuro. A gente vê, estamos no capítulo 40, Isaías traça um cenário de guerra, um cenário de assolação, um cenário de cativeiro, porque a nação se distancia cada vez mais de Deus. Quem vai lembrar do profeta Oséias, em que Deus, na sua soberania, faz com que ele case com uma mulher que o trai constantemente. E aí uma coisa muito pesada naquele momento da vida do profeta Oséias é que a mulher dele estava na cama do seu amigo, e Deus ordena: vai na casa do teu amigo, pega a tua mulher, cuida dela, ama ela, trata dela. Está doendo, Oséias? É difícil sentir essa dor da traição? Pois agora seja bem-vindo, você se sente como eu me sinto. É dessa forma que o povo me trata, e é dessa forma que você vai tratar o povo, é dessa forma que eu trato. A história em curso, nações em marcha, decisões que afetarão a vida de toda uma nação. E o que o profeta faz nesse momento? Faz alianças? Confia em carros, cavalos e cavaleiros? Não, o profeta decide que é hora de orar.
A oração faz parte da vida central do profeta. Ele anuncia que Deus tem preparado para o seu povo e prenuncia a esperança de vitória. O interessante, meus irmãos, que lá ainda no capítulo 6 do livro de Isaías, Deus dá uma missão bastante, não sei se eu vou cometer uma falha, mas bastante complicada para Isaías. Isaías, você vai pregar, você vai anunciar, e esse povo vai estar com o coração endurecido, porque eu endurecerei o coração deles. É um povo de coração de dura cerviz. Você vai pregar e eles não vão ouvir. Imagina você pregar, você falar para pessoas que não estão te ouvindo. Mas, irmãos, quando a gente no capítulo 40 vira a página para o capítulo 41, na verdade, a partir já do capítulo 40, melhor dizendo, Isaías olha para um futuro. Olha para um futuro em que as promessas do Senhor não é mais passado, não é mais promessa, mas é concretização na vida do povo de Israel. A mensagem de Deus é transmitida para esse profeta. O que aconteceria com essa nação até o capítulo 40, o sofrimento, a conquista no cativeiro, a Síria, a Babilônia, e a partir desse momento, Deus começa a anunciar uma nova mensagem, uma outra mensagem para a nação de Israel. E essa mensagem é: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Nosso irmão cantou aqui agora: chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do fim da sua milícia. Mas além de olhar para o futuro da nação de Israel, Isaías também está olhando para o futuro de toda a humanidade, porque Isaías é um profeta messiânico, e naquele momento ele estava também visualizando um outro cativeiro. Inclusive, se você olhar no versículo 3, você vai ver que parece um certo recorte e cola. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Nesse momento, Isaías não somente olha para o futuro de Israel, mas olha para o futuro de toda a humanidade. Na verdade, os capítulos que se seguem, daqui por diante, narra a restauração, da consolação e da vinda do Messias. Segue-se daqui, do capítulo 40 até o fim do livro. Eu anotei aqui a descrição da pessoa de Cristo no capítulo 42, no capítulo 40 é a profecia, no capítulo 42 a descrição da pessoa de Cristo, a divindade de Cristo no capítulo 44, a sua humilhação no capítulo 53 e a sua morte também, e o seu reino do capítulo 59 ao 60. Aí nós chegamos, melhor dizendo, nesse momento, na mensagem que Isaías tem que transmitir para nós nessa noite. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que essa mensagem, o Evangelho, porque essa mensagem aqui é o Evangelho, ele é uma mensagem de Deus, não é mensagem do Leonardo, não é mensagem do pastor Márcio, não é mensagem do Hernandes Dias Lopes, não é mensagem de João Batista, é mensagem de Deus falando para a humanidade. Foi ele que transmitiu a mensagem aos seus profetas: consolai. É preciso, meus irmãos, de fato, nós enfatizarmos isso, porque se a gente não entender que essa mensagem aqui é a mensagem de Deus, a gente não vai entender muitas coisas importantes na palavra e na vida cristã. Vamos imaginar agora aquelas pessoas que têm uma visão totalmente distorcida de Deus. Pensam no Deus como um Deus carrasco, no Deus que tem prazer de assolar, de trazer guerra, Covid, todo mal, todo tipo de assolação contra a humanidade. Vocês podem, de repente, já conhecer pessoas que falam, se referem assim de Deus. Essas pessoas dificilmente se enxergam frequentando uma igreja porque têm uma visão horrível de Deus. Na verdade, algumas até dizem que Deus só fica satisfeito quando os seus filhos se rastejam aos seus pés, clamando e adorando o seu nome. Parece que é um Deus sadomasoquista, né, que gosta de castigar. Mas eu vou dizer uma coisa para você: essas pessoas têm uma visão totalmente deturpada daquilo que é Deus, porque não olham para a Bíblia. O cristianismo não é o que essas pessoas olham, o cristianismo não é o que eu falo, o cristianismo não é o que o pastor fala, o cristianismo não é o que vocês pensam. O cristianismo é o que a Bíblia diz, aquilo que é o cristianismo, aquilo que é o Evangelho. E essa mensagem é uma mensagem de Deus. Eles não olham para a Bíblia, vê uma versão desvirtuada daquilo que é Deus. Mas eu quero chamar a atenção para vocês também de um outro tipo de pessoas que olham, que têm uma visão também equivocada daquilo que é o Evangelho. Mas essas pessoas frequentam a igreja, essas pessoas normalmente frequentam a igreja e chamam a Deus de Senhor. Elas pactuam sim, de alguma forma, de que essa mensagem que está sendo dita aqui é a mensagem de Deus,
que o evangelho é coisa de Deus, mas também pensam que o evangelho é coisa do homem. É uma visão totalmente deturpada. O evangelho começa com Deus, passa por Deus e termina com Deus. Nós precisamos entender que o evangelho não é coisa do homem. O evangelho não é aquilo que eu faço, o evangelho não é aquilo que você faz. Nós podemos lembrar do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva. Como é que eles foram criados? A perfeição, a imagem e semelhança de Deus. E o que eles fizeram? Tomado por uma insensatez, eles se rebelam contra Deus. E não só Adão e Eva, toda a humanidade caminha constantemente para se rebelar contra Deus. E o que Deus fez nesse momento quando Adão e Eva pecaram contra Ele? Você decidiu, Adão, caminhar com as próprias pernas? Então caminhe. Foi essa a atitude de Deus? Eva, você seduziu que o seu marido me desobedecesse. Então, que agora, a partir de agora, vocês paguem as suas próprias contas. Vai com Deus. Foi essa a atitude de Deus? Na verdade, a gente olha para a palavra de Deus e Deus foi o único. Ele fez aquela única coisa, somente aquela coisa que foi totalmente capaz de resgatar a nossa condição de harmonia com Ele. Nada mais poderia ser feito, não poderia ser feito pelo diácono, não poderia ser feito pelo presbítero. Somente Deus poderia fazer, porque só Ele tinha condições de fazer. Essa condição aqui mostra um Deus como aquela primeira pessoa, pensando num Deus carrasco. Descreve essa pessoa, descreve esse Deus de forma alguma. Deus escolhe um homem, Deus escolhe um povo. A gente olha na Bíblia, Deus escolhe um homem, Deus escolhe um povo. E que esse povo, o que a humanidade faz constantemente? Não somente a humanidade como um todo, mas especificamente o povo escolhido, caminha constantemente para o caminho da rebeldia, e Deus resgatando, e Deus puxando, e Deus chamando. Deus constantemente mostrando a sua fidelidade, ao contrário da nossa infidelidade, frente à nossa infidelidade. Deus não é fiel porque nós somos fiéis. Deus é fiel porque Ele é fiel à sua palavra, independente daquilo que nós façamos. O versículo de João, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 10, resume a atuação de Deus frente à humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu quero dizer nesse primeiro momento é que essa mensagem aqui é uma mensagem de Deus para o povo dele, para o homem. Não é a mensagem que o homem planejou, não é a mensagem que o pastor planejou, não é a mensagem que o presbitério planejou, não é a mensagem que a Igreja Católica planejou, mas sim é a mensagem que Deus planejou. Deus, desde a eternidade, planejou isso, e Deus manda essa mensagem para o seu povo. A segunda coisa que se refere nessa mensagem de Isaías. A primeira mensagem é o quê? Consolar, a primeira coisa é a mensagem, que é essa mensagem de Deus. A segunda coisa é para quem se destina essa mensagem. No livro de Isaías a gente olha um cenário de assolação e desolação, mas a gente está fazendo um paralelo aqui com a nossa vida, a promessa de Jesus Cristo para a nossa vida. E para quem se destina a humanidade? Essa palavra, essa mensagem se destina a pessoas que estão travando uma guerra. De acordo com a palavra de Deus, não são palavras minhas. Até que você, até que eu, até que cada um de nós encontramos com o Senhor, nós estamos em conflito. E até mesmo a caminhada cristã é uma verdadeira batalha. Não à toa o apóstolo Paulo vai nos advertir, vai nos convocar a nos revestir de uma armadura. E nesse mesmo livro de Efésios, ele mostra o quão é difícil a caminhada cristã. E o que é guerra, meus irmãos? Como podemos definir guerra? Guerra a gente pode definir como o contrário de paz. Como está a vida de cada um dos irmãos aqui? Há conflitos? Para você, meu irmão, minha irmã, é tarefa fácil se manter no caminho? Se estiver fácil, provavelmente, tanto para mim quanto para você, se estiver fácil, provavelmente não estamos no caminho. É difícil, é uma batalha, é uma guerra. Será que cada um de nós, ou alguns de nós, vive algum conflito com algum tipo de pecado? A inveja, a luxúria, fofoca, desejo de vingança? Será que isso não existe? Até mesmo dentre aqueles que são chamados de povo escolhido, como nós, toda pessoa sincera consigo mesmo vai dizer que isso é verdade. Nós vivemos em guerra contra o pecado, nós vivemos uma batalha para nos mantermos fiéis à palavra de Deus. Como está o casamento?
Provavelmente o seu casamento está uma maravilha, mas nós vamos encontrar pessoas que estão passando por muita dificuldade no casamento, sua vida familiar. Será que existe paz na sua igreja? Não estou fazendo uma apologia de que na igreja é um lugar de guerra, mas na igreja também às vezes acontecem conflitos. Somos pessoas pecadoras. E o resumo dessa mensagem, desse pedaço, é que a vida é uma luta. Jeremias capítulo 8, versículo 15: esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. A primeira lição que nós aprendemos é que essa mensagem é uma mensagem de Deus. Isso traz uma certa segurança para nós. A segunda coisa é para quem se destina essa mensagem. Se destina a pessoas que estão em guerra. E por que nós estamos em guerra? Por que a vida é tão assim? Porque parece que a vida é uma guerra, uma luta perpétua. Há duas palavras ditas aqui no livro de Isaías: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua guerra, da sua milícia, da sua luta, da sua batalha, que a sua iniquidade está perdoada e o que o Senhor já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então essas duas palavras, iniquidade e pecado, vão responder a essa pergunta que talvez você esteja se fazendo agora. Por que a vida é uma luta? Por que parecemos que estamos num conflito eterno? Iniquidade significa perversidade, erro. Significa que tudo que nós fazemos pode estar contaminado pelo pecado. Às vezes eu dou um bom dia, eu não dou um bom dia, a irmã interpreta errado, o irmão interpreta errado. Às vezes eu acho que eu estou dando uma palavra amável, eu estou ferindo alguma pessoa. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, todos os nossos atos está completamente contaminado pelo pecado sem a presença de Deus. Por isso os seres humanos vivem dessa forma em conflito, por isso existe guerra de nações, guerra entre as pessoas, guerra nas famílias, às vezes guerra na igreja, porque nós, sem a presença de Deus, sem a misericórdia de Deus na nossa vida, somos cobertos de iniquidade. Os seres humanos, meus irmãos, não foram criados para ser assim. Mas, infelizmente, a iniquidade tornou tudo como está, e nós enxergamos como está hoje. E pecado significa errar o alvo. Para ser mais prático para a vida dos irmãos, significa que nós falamos aquilo que não deveríamos falar. E aquilo que nós deveríamos falar, nós não falamos. Às vezes a gente ofende de novo um irmão. Quando a gente deveria dar uma palavra amável, a gente se cala ou de repente fala uma palavra áspera. A gente vai para lugares que não deveria ir e para onde deveria ir a gente não vai. Pensamentos que nós deveríamos ter, nós temos, mas aqueles que a gente deveria ter, nós não temos. A gente inverte tudo, inversão de valores. O pecado era errar o alvo, fazer, pensar, agir, qualquer coisa que você imaginar que não devia e deixar de fazer aquilo que devia. Significa, meus irmãos, que o pecado também é um que contribui para essa vida de guerra, de luta, de batalha e de milícia. Essa mensagem é uma mensagem de Deus. Essa mensagem é destinada a pessoas que vivem em guerra. Porque essas pessoas vivem em guerra por causa do pecado e por causa da iniquidade. Meus irmãos, vocês, nenhum de nós entenderá que a salvação cristã é dessa forma, sem entender que é por causa da iniquidade, que é por causa do pecado, que a vida na terra se tornou como ela é. As nossas experiências, as nossas vivências, sabemos o que é e sabemos que o pecado tem massacrado a vida da humanidade aqui na terra. E esta é a mensagem da Bíblia. Ela entra no mundo de homens e mulheres que são assim como eu e você. Somos pecadores, carregávamos iniquidade no nosso viver e no nosso falar. Temos então aqui a descrição da mensagem. A mensagem é de Deus. E para quem se destina a mensagem? Para pessoas que estão em guerra. E qual é a mensagem, Leonardo? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. A mensagem começa com consolai. Sabe por que a mensagem começa com consolai? Porque essa mensagem se destina às pessoas que estão em guerra, cansadas, com o coração exaurido, cansadas de uma vida, travando batalhas atrás de batalhas, para viver aqui na terra, para conseguir conquistar aquilo que precisa conquistar, para viver na igreja. As pessoas nessa condição, nesse estado de guerra, em razão da iniquidade, em razão do pecado e da insensatez e da rebelião contra Deus, a tais rebeldes como eu e você, a tais criaturas miseráveis, a mensagem que Deus envia hoje é de consolo, consolai. Deus não nos envia mensageiros para que você, para que eu
põe a mão na consciência, Deus não faria isso conosco. Deus não está convidando a cada um de nós a colocar a mão na nossa consciência. Deus não está nos convidando a iniciar uma nova prática de vida, uma nova filosofia de vida. Somos pessoas que estamos cansados, perdidos, exaustos, com o coração exauridos, com o coração em frangalhos. E o que Ele nos diz? Qual é a mensagem que Ele envia a essas pessoas? A mensagem é aquela que Ele envia em nós, pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Meus irmãos, não teria consolo algum Deus nos encontrar no estado que Ele nos encontrou e dizer: levanta, anima, sacode a poeira. Estávamos feridos e largados no meio do caminho. Jesus Cristo, na parábola, melhor dizendo, do bom samaritano, descreve muito bem essa situação. Um homem caminhando, fazendo a sua vida, tocando a sua vida, é assaltado, é ferido, é machucado, é espancado e largado no meio do caminho. Às vezes nós somos tomados por uma certa ilusão de ótica, de nos colocarmos sempre na condição do bom samaritano, né? Dificilmente a gente tem a capacidade de olhar para nós mesmos e ver que dificilmente nos encaixaríamos naquele papel. Eu vou dizer uma coisa agora para vocês, meus irmãos. Provavelmente, ou eu ou você, nos encaixamos no papel daqueles assaltantes, porque com as nossas atitudes ferimos, com as nossas atitudes machucamos e abandonamos pessoas pelos caminhos. Provavelmente nos encaixamos no papel daquele religioso, no papel daquele homem da lei. Falamos coisas bonitas, proclamamos coisas bonitas. Quando encontramos pessoas feridas no meio do caminho, passamos de largo. Não ajudamos, não estendemos a mão. E eu estou dizendo provavelmente, eu não estou fazendo julgamento de valor, porque a vida na humanidade, a vida, inclusive nossa, cristãos, tem mostrado que nós agimos dessa forma. Ferimos pessoas pelos caminhos, não ajudamos as pessoas pelos caminhos. Mas eu vou dizer uma coisa certa e líquida. Se você provavelmente pode falar: não, mas eu nunca feri ninguém. Mas sempre ajudei. Isso é você com a sua consciência. Mas certamente o papel que você se encaixa é o papel daquela pessoa que estava ferida no caminho e Jesus te encontrou naquele caminho, porque o bom samaritano era Jesus naquele caminho. Ele te convida a você agir como um bom samaritano, mas o bom samaritano ali era Ele. Qual é a mensagem que Jesus nos envia hoje? Qual é a mensagem que Deus envia através do profeta? Consolai. Essa mensagem pode parecer uma mensagem dura, mas é uma mensagem de consolo. Éramos miseráveis, com corações exauridos, nós estamos cansados, e Deus vai ao nosso encontro na condição que nós estamos, miseráveis, pecador. Meus irmãos, é bom enfatizar isso, porque a gente tem observado pregações, mensagens. Deus não está te convidando para você adotar uma nova filosofia de vida. Ele não está dizendo assim: Leonardo, vira a página, levanta a poeira, sacode a poeira, dá a volta por cima. Não está falando nada disso. Nós sabemos que tanto eu quanto você, nós já tentamos, mas nós éramos como aquele homem que estava na beira do caminho. Se os assaltantes jogaram ele no meio do caminho, se os religiosos não fizeram nada por ele, uma coisa a palavra também diz e deixa claro nas suas entrelinhas: aquele homem não foi capaz, ele mesmo, de fazer nada por ele mesmo para se salvar. Deus não está dizendo para que você possa fazer alguma coisa para que você venha se salvar. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, não é uma exortação, não é um apelo, não é um anúncio de algum tipo de programa que você tem que seguir os passos. E aí você vai conseguir, porque nós já sabemos que nós tentamos e não conseguimos. Isso não seria consolo para nós, seria desespero, porque eu olharia para a minha prática e veria: mais uma vez eu falhei, mais uma vez eu estaria perdido. E eu vou dizer uma coisa que pode chocar os irmãos: o Evangelho não nos convida, não nos convoca a ser santos sem dizer algo mais. Não é que nos convoca, Deus manda que sejamos santos, mas Ele diz algo mais. E o que é esse algo mais, Leonardo? Está aqui nesses 2 versículos.
E eu vou dizer de novo: anunciem, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Nós sabemos, meus irmãos, que o salário do pecado é a morte, que o mal que nós plantamos aqui nós colhemos. Todos nós vivemos nesse estado de miséria. Então, como nós podemos sair dele, Leonardo? Só existe uma resposta, e essa resposta é que você precisa se acertar com Deus. E aí eu falo para vocês: se acertem com Deus. E você: Leonardo, eu já tentei e eu não consigo. E nós precisamos nos acertar com Deus, porque lá atrás, os nossos antepassados e nós, no dia de hoje, no dia presente, agimos errado com Ele, nos rebelamos contra Ele, fazemos coisas que ferem a sua santidade, não fazemos a sua vontade, constantemente botamos a mão na cabeça e falamos: nós erramos de novo. Não conseguimos fazer o que é certo com Ele. E essa mensagem também é uma mensagem bíblica. Nós, homens, não conseguimos, nós por nós mesmos, nos reconciliar com Ele. E está aqui essa grande questão. Por isso Deus diz para nós: consolai. Por quê? Porque Ele fez por nós. O que você precisava fazer e que você não conseguia fazer, que você poderia ficar desesperado, nem se você morresse naquela cruz, você não conseguiria se reconciliar com Deus, porque o seu sangue não é puro, imaculado, santo. Encorajem a Jerusalém, diz Deus, porque pagou por sua iniquidade. Deus, o próprio Deus, a quem nós ofendemos, Ele mesmo fez a reconciliação conosco. Ele nos oferece perdão. O próprio Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ele é Deus, é Senhor sobre toda a terra. Ele não é irresponsável de falar uma coisa e sem cumprir. Sabemos que Ele é justo e não há sombra de injustiça nele. Ele disse que puniria o pecado, e assim teve que ser. Há 2000 anos atrás, em uma cruz, numa colina chamada Gólgota, fora de Jerusalém, o Filho de Deus é pregado na cruz para reconciliar cada um de nós novamente com Deus. Eu quero que os irmãos tentem imaginar agora essa cena, porque certamente nós não temos a dimensão do que estava acontecendo ali. Às vezes falamos: naquele lugar foi perdoado os meus pecados, mas aconteceu muita coisa ali, meus irmãos. O próprio Deus, que tinha relação eterna com Jesus Cristo, desde toda a eternidade, naquele momento, estava vendo o próprio Deus o abandonando por causa dos nossos pecados. Às vezes eu passo algum tempo sem ver minha filha, dormindo na casa da avó, bate saudade. Pessoas que já foram para o pai, a gente sente saudade. Agora mesmo o presbítero Machado, conhecido de alguns, perdeu o filho, estava sendo muito difícil na vida dele. E naquele momento Jesus, que vivia desde toda a eternidade com Deus, ele diz essas palavras. Eu quero que os irmãos imaginem: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? A gente tem uma ilusão de ótica de achar que nós não faríamos o que aquelas pessoas fariam, que nós não negaríamos como Pedro negou, teve vergonha do Senhor Jesus pregado naquela cruz para morrer por Ele, que nós não feriríamos a Ele, que nós não pediríamos a sua crucificação. Certamente alguns de nós pediriam, talvez eu, talvez você. Mas o que era necessário fazer para reconciliar sua vida com Deus foi feita por Deus através do seu Filho amado Jesus naquela cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Essas palavras foram ditas para que na sequência ele pudesse dizer uma outra: tetelestai, está consumado. O que está consumado? A vitória sobre a iniquidade, a vitória sobre o pecado e a reconciliação de nós, de cada um de nós, com o nosso Deus. Por isso, por essas palavras, meu Deus, por que me abandonaste? E está consumado, ele pode dizer: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração do meu povo de Jerusalém. Bradai-lhe, vocês estão bradando, porque a sua iniquidade está perdoada, e você já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. A iniquidade foi enfrentada, e não somente enfrentada, mas ela foi derrotada. Deus puniu o pecado na pessoa de seu Filho unigênito, e está satisfeito. Consolai
não é somente perdão, meus irmãos. É também harmonia, é também restituição de relacionamento com Deus. Cada dia que nós acordamos, nós precisamos orar e reconhecer que a maior dádiva que nós recebemos na vida foi o perdão concedido na cruz. Que não existe ofensa maior, nós nos ofendemos constantemente. Fulano falou isso, fulano falou aquilo. A maior ofensa foi quando nós nos ofendemos à santidade de Deus. Nós somos os maiores ofensores. Tamanha hipocrisia a nossa. Nós encontramos consolo e conforto do Senhor Jesus. E esse consolo e conforto você não encontrará em nenhum outro lugar. Você precisa começar a orar e a conhecer a Deus e saber que nós, cada um de nós, que você nunca foi abandonado, que aquele momento, esse momento de luta, de guerra, são necessários para que você seja forjado e possa partilhar do sofrimento de Cristo. Você entenderá, se você valorizar esse ato que Deus fez para resgatar essa comunhão dele com você, que nada é comparado com a gloriosa vida que está por vir para cada um de nós. Esse é o evangelho de meus irmãos, esse é o evangelho de Cristo, meus irmãos. O evangelho que é enviado por Deus, começa por Deus, passa por Deus e termina por Deus. Não depende de você e graças a Deus não depende de mim. Esse evangelho é enviado para cada um de nós que estamos em conflito, estamos em frangalhos, estamos cansados, às vezes achamos que não vamos aguentar. É enviado para nós. E não é uma mensagem de encorajamento, mas uma mensagem de consolo. Cristo já recebeu nós já recebemos da mão do Senhor Jesus Cristo, em dobro por cada um dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a mensagem que Deus traz para a sua igreja hoje. Consolai, consolai, porque a iniquidade e o pecado já foram vencidos na cruz. Amém. O Senhor é bom, né? Louvado seja Deus. E nós queremos mais uma vez agradecer ao nosso irmão. Mais uma vez nós falamos porque o irmão já esteve aqui outras vezes conosco, né? Que sempre bondosamente aceita o nosso convite. Então, que o Senhor abençoe a sua família e que o Senhor continue sendo instrumento nas mãos de Deus, tá bom? Deus abençoe. Palavra com o pastor Márcio. Irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Amém? Estamos encerrando o nosso mês de maio, que é o mês da família, e eu quero, nessa noite, que muito especialmente possamos estar orando, clamando para que o Senhor abençoe a nossa família. Nosso slogan para o mês da família foi: a família é um projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Projeto de Deus para a nossa vida, projeto de Deus para a igreja dele, e o Senhor quer abençoar a nossa família. Nós vamos orar pelas nossas famílias nessa noite. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Vamos estar intercedendo, buscando a presença do Senhor, colocando diante dele a nossa família. E na nossa casa, muitas vezes, nós temos familiares que estão distantes da presença do Senhor. Temos aqueles que estão sendo tragados pelo pecado, destruídos pela droga ou por algum outro vício. Nós temos aqueles que estão enfermos e aqueles que ainda não foram alcançados pela poderosa mensagem do Evangelho. E nessa noite nós vamos interceder pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa casa, crendo que a nossa família é o projeto de Deus para nós, é o projeto de Deus para a sua igreja. Vamos orar então. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar as nossas famílias diante do teu altar, diante da tua presença. Cremos sim, Senhor, que tu és o Deus da nossa família, que a nossa família é um projeto teu. E pedimos, Senhor, que nessa noite a tua mão poderosa esteja sobre a nossa casa, alcançando, Senhor, aqueles que ainda não te receberam como Salvador, que não foram alcançados pela graça salvadora.
por aqueles, Senhor, que estão distantes, com o coração endurecido, que um dia caminharam na Tua presença, por algum motivo se afastaram da Tua casa. Por aqueles, Senhor, que estão sendo tragados pelo vício, sendo tragados, Senhor, e acorrentados, Pai querido, por algo maligno nas suas vidas. Pai querido, aqueles que estão enfermos, nossos familiares que estão adoentados, acamados, que a bênção da cura esteja sobre eles nessa noite. Abençoa as nossas casas, Senhor. Abençoe as nossas famílias. Que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas famílias. E que saímos daqui na certeza de que Tu tens nos abençoado. Abençoada a nossa casa. Que em nome do Senhor Jesus, saímos daqui, Senhor, na certeza de que algo tremendo e novo aconteceu no nosso lar. É a nossa oração, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Declare, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E ficamos muito felizes nessa noite porque nós estamos recebendo a Rafaela, é a primeira vez que ela vem aqui. Eu queria convidar a Rafaela para vir aqui à frente, mas ela não pode vir sozinha, então os seus pais, o Francisco e a Luana. A Rafaela é a netinha, né, da Adriana, da nossa irmã Adriana. E semana passada nós estivemos aqui orando também e colocando diante do Senhor a vida de uma criança, e nada melhor do que encerrar esse mês, encerrar o mês da família, pedindo a bênção de Deus também pela vida da Rafaela, não é? Vamos colocar de pé mais uma vez, irmãos. Eu, semana passada, falei para os pais que a oração ela não tem um poder mágico. A oração é nós reconhecermos e querermos ter comunhão com Deus. Não é a minha oração que vai fazer que a Rafaela tenha uma vida abençoada. O que vai transformar a vida da Rafaela é o ensinamento que vocês vão dar para ela. É a forma como vocês vão lidar, formando o seu caráter. E a gente forma caráter dando bons ensinamentos. E não existe lugar melhor do que a palavra de Deus para que possamos alcançar bons ensinamentos. Então, a minha orientação sempre é que vocês criem a Rafaela, orientando ela a amar a palavra do Senhor, a conhecer a palavra do Senhor, a conhecer a Deus. Nós não conhecemos só a Deus só na igreja. Não é verdade. E aqueles que dizem isso mentem. Nós podemos conhecer a Deus fora da igreja. Mas, com certeza, a igreja é o melhor lugar para que possamos exercer a nossa fé e o nosso conhecimento de Deus. Esse é o lugar onde a gente aprende, onde a gente compartilha, onde a gente vive experiências. Então, a minha outra recomendação é que vocês façam com que a Rafaela possa ter acesso a essa comunidade, ao reino de Deus, para que ela possa viver essas experiências. Vamos orar? Né, Rafael? Pai querido, nós colocamos diante das Tuas mãos a vida da Rafaela. Pedimos a Tua bênção sobre ela. Pai querido, que a Tua mão poderosa esteja cuidando, zelando, guardando a vida da Rafaela. Nesses tempos tão difíceis, Senhor, tão desafiadores, que o coração, a mente da Rafaela seja levado cativo à Tua presença. Que Teu Espírito Santo ministre a vida dela.
que ela aprenda da tua palavra, que ela aprenda a amar ao Senhor e ao Senhor Jesus. E, Pai querido, que ela tenha um caráter formado e forjado pela tua palavra. Nós pedimos a tua bênção sobre os seus pais, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que essa casa, que esse lar seja um lugar, Senhor, de bênção para a vida da Rafaela. Que seus pais sejam exemplos, Senhor, referência na vida da Rafaela. E que a tua igreja, Senhor, também seja um lugar acolhedor, seja um lugar de bênção na vida dessa criança. É a nossa oração, é aquilo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Deus abençoe vocês, queridos, a Rafaela. Olha só. Pode sentar, irmãos. Quem conseguir descobrir hoje quem é que estava debaixo daquela máscara de celular, disfarçar, eu sei que ninguém vai acertar, mas quem conseguir descobrir vai ganhar um prêmio na cantina, entendeu? Porque não tinha como saber quem é que estava lá disfarçado de aparelho celular, né? Sensacional. Antes de irmos, nós temos alguns avisos importantes, não é? Então vamos lá, Tiago. Segunda-feira, nossa segunda online pelo Facebook, às 19h30. Assista, compartilhe, faça seu pedido de oração toda segunda-feira. Terça-feira de manhã, nós temos a nossa reunião presencial de oração. Se você puder estar aqui, 8h30 da manhã, toda terça-feira. Quinta-feira, estudo da palavra e oração, compartilhando os ensinamentos do Senhor. Venha estar aqui conosco, um momento de comunhão. E sexta-feira, especialmente, nós vamos ter a reunião na casa da nossa irmã Fabrícia e do irmão Natan. Nós estaremos lá com a família do pastor Renato, às 17 horas, não é? 16 horas? Culto de ação de graça, de louvor. Então, se você puder estar presente, não é? Vamos estar lá prestigiando o nosso pastor também e a sua família. Tá bom? Acabou, tio? E às 19 horas nós temos célula na casa da irmã Marlene. Não é isso? Lá do projeto da irmã Marlene. Hã? Ah, sim, verdade. A nossa irmã Gil foi graduada, em bacharelado em teologia nessa semana. Ficamos muito felizes, que Deus abençoe a irmã e que o conhecimento seja usado para a glória do Senhor Jesus. Não é? Temos cantina. Se você puder colaborar, colabore, estará abençoando também a igreja, tá bom? Agradecemos a família da Adriana, que está conosco, né? A Rafaela e toda a família. Deus abençoe, tá bom? Vamos ficar de pé então, para a gente encerrar. Você que está nos assistindo pela rede social, venha estar conosco presencialmente, vai ser um prazer recebê-lo aqui na Igreja Central de Duque de Caxias. Vamos orar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Logo após a bênção, o tríplice amém, estaremos assim encerrando o nosso culto. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Estamos felizes hoje, pastor André conosco, uma surpresa agradável. Vem cá, para impetrar a bênção. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Leve um abraço à Igreja Primeira de Caxias, da nossa igreja. Oremos então, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é a maior e melhor notícia
de perdão dos seus pecados e dos meus pecados esteja sobre você. Que o amor incomparável de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, seja derramado sobre o seu coração. E que as doces e eternas consolações do Santo Espírito sejam sobre o seu coração, a sua vida, a sua mente, trazendo calma e a paz que excede todo entendimento. E que, a partir de você, outros recebam essas extraordinárias notícias e sejam preenchidos de igual sorte, desde agora e para sempre. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres.